Então vamos iniciar agora o capítulo 6, Analyze. No capítulo 6, o Analyze, ele possui por objetivo principal analisar a causa raiz de um problema, através de métodos simples, ou seja, após a coleta de dados, os mesmos devem ser analisados para que o líder do projeto possa determinar quais serão os próximos passos para a implementação da melhoria. O que eu quis dizer com isso, gente? A gente passou por todos os capítulos anteriores, coletamos as amostras, definimos o problema, e agora o líder do projeto vai analisar. Então é agora que ele vai definir onde está o problema e onde a gente tem que agir. Esse aqui, para mim, é um dos capítulos mais importantes. É quando você, de fato, vai colocar o seu conhecimento analítico em prática. Agora a gente vai passar por alguns métodos, tá? Então, por exemplo, o primeiro é o diagrama de causa e efeito, mas a gente vai passar por alguns métodos, algumas metodologias utilizadas justamente para que você possa realizar a correta análise e identificação do problema, tá? O primeiro conhecido como diagrama de causa e efeito, também conhecido como espinha de peixe ou gráfico de Ishikawa, tá? Ishikawa porque foi ele que desenvolveu. Então, essa daí é uma técnica utilizada para resumir todas as possibilidades. Esse daqui que eu fiz, ele foi feito através do Minitab. Também é muito simples ser feito no Minitab, a gente vai fazer depois para vocês verem como é que é. Mas é bem simples, tá? Nesse caso, o que acontece? A gente tem um problema, que é a baixa qualidade ou a não conformidade de alguma coisa. Esse problema ele tem algumas ramificações, algumas possibilidades de onde ele surgiu. Pode ser um problema que surgiu de processo, por máquinas, pessoas ou materiais. Isso foi o meu levantamento, tá ok, gente? Quando você for fazer a sua análise, você vai ter outros tipos de levantamento. Mas, por exemplo, no processo, eu identifiquei que a mão de obra era desqualificada, eu identifiquei que quando ele inseria uma peça na máquina, poderia haver o atrito e, consequentemente, o risco dessa peça, por isso que ele perdia. Quando ele retirava a peça, poderia acontecer a mesma coisa, então ia ter o atrito com a peça. A posição da peça dentro da máquina, ela poderia estar, por algum motivo, gerando atrito, também riscando. O líquido refrigerador que está dentro da máquina não é o correto. Materiais, qualidade da matéria-prima. Às vezes a matéria-prima que a gente estava utilizando não é uma matéria-prima muito boa. As máquinas, alguma irregularidade. Então, por exemplo, rugosidade. Qual o óleo que a gente está usando naquela máquina? Qual é a manutenção que a gente está fazendo? As configurações da máquina. A serra, qual tipo de serra que a gente está usando. Manutenção. E na verdade foi esse o caso. Esse foi o problema, foi a manutenção da máquina. Poucos treinamentos, as pessoas não estão sabendo como manusear aquele tipo de material. Baixa qualificação, apesar de que aí está um pouco mão de obra desqualificada e baixa qualificação entre um pouco em conflito, que são duas informações redundantes. Ambiente de trabalho, conforme a gente estudou em algumas teorias motivacionais, o ambiente de trabalho pode influenciar no resultado. E os baixos salários também que a gente estudou em algumas teorias motivacionais. Tá? Então isso aqui para vocês saberem como é que funciona o diagrama de causa e efeito. Você só vai aprender mesmo quando você for fazer, tá? Porque aqui não tem uma regra como é que se faz, quais informações você coloca. Isso vai depender muito da sua criatividade. Mas é muito bom que você tenha isso. Por exemplo, no projeto que eu fiz, foi aquele de blocos, aquele de bloco que a gente estava discutindo ao longo do curso. Então os blocos eles acabavam chegando com alguns riscos, né? Então, ou seja, baixa qualidade ou não conformidade dos blocos. E aí eu numerei tudo que eu achava que poderia ser consequência disso. Eu não analisei nenhum número até aqui, tá? As pessoas estavam coletando as amostras, fazendo as análises, e eu estava pensando de onde poderia surgir esse problema. Por que que os materiais chegavam riscados? E aí eu fiz todo esse tipo de levantamento. Claro, conversando com algumas pessoas. Depois que a gente fez a análise dos gráficos, a análise dos números, aí sim foi constatado que o erro era de manutenção. A máquina tinha manutenção periódica, só que estava demorando muito tempo e aí, consequentemente, acabava gerando muitos riscos nos materiais, tá? Então isso daqui é somente para você ter uma visão geral de onde pode estar sendo gerado esse problema e agir em cada um, por exemplo. Bom, pessoal, conforme eu falei para vocês, é possível montar o diagrama de causa e efeito, ou gráfico de Ishikawa, gráfico de espinha de peixe, pelo próprio Minitab. Você pode fazer isso através de outros softwares ou fazer de forma manual. É bem simples aqui no Minitab. Você vem aqui em Stat, Ferramentas da Qualidade, Causa e Efeito. E aí ele já vai abrir essa tela aqui para vocês. Eu já deixei ela um pouco preenchida, tá?
Esse exemplo que eu vou estar utilizando é referente ao projeto de consultoria que eu prestei, que eu estou falando para vocês ao longo do curso, no qual as pessoas gastavam em média 1 hora para analisar o documento e na verdade eles deveriam demorar 30 minutos. Então o meu objetivo era reduzir em 50% o tempo gasto na análise das pessoas, tá? Então por isso eu coloquei aqui no título, ou seja, qual é o título do gráfico? Eu coloquei como análise de tempo gasto. O efeito. O efeito o que que é? É qual o problema que está sendo gerado. Então eu coloquei 1 hora gasta para analisar um documento. Assim que você abrir essa tela, o próprio Minitab já vai gerar alguns rótulos para você, tá? Os quais que você não quiser, você pode vir simplesmente deletar. Tá? Então, nesse caso aqui, o ambiente a gente vai utilizar, então eu vou manter. Se você quiser adicionar outros, basta você vir e escrever alguma coisa aqui, ó. É possível você escrever qualquer coisa. Uma informação importante. Nos rótulos, o que você precisar escrever, você tem que alterar esse item aqui, ó, que está como da coluna, você precisa colocar em constantes, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu coloquei como um dos possíveis itens que estavam gerando essa 1 hora gasta para analisar um documento eram pessoas, ferramentas, métodos e ambiente, tá? Então, pessoas, eu coloquei como um dos itens a qualificação. Então, as pessoas estão desqualificadas para estar executando aquele serviço. Ou elas têm baixos salários, né, conforme a gente estudou aí nas teorias motivacionais. Ferramentas, eu coloquei aqui software. Por quê? Às vezes as pessoas estão utilizando um software muito atrasado, o que consequentemente leva muito tempo na análise. Métodos, coloquei aqui as regras. Às vezes as regras que a gente está utilizando para análise são regras muito antigas, são regras já muito atrasadas, e aí também gera o atraso na análise. Ambiente, coloquei aqui, por exemplo, como um ambiente sujo, um lugar desorganizado, e aí as pessoas acabam se desmotivando também, acabam perdendo o documento, e isso pode gerar um tempo muito superior, tá? Aí aqui, a gente tem alguns itens que você pode destacar, então, ou omitir, né? Nesse caso, eu vou colocar como omitir galhos vazios, tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente for gerar o diagrama de causa e efeito, ele sempre vai te gerar 6 galhos, tá? Se você colocar a mais, por exemplo, você pode gerar até 10, né, no caso. Mas aqui no Minitab ele te gera sempre 6. Então, se por exemplo, eu deixasse aqui vazio, esse sexto, ele iria gerar um galho vazio. Tá? Então é interessante você colocar como omitir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um OK aqui. E aí ele vai me gerar aqui o gráfico, ó, conforme vocês podem ver. Tá? Então aqui, ó, análise de tempo gasto. Esse daqui é o título que eu estou utilizando. O problema que está acontecendo qual é? 1 hora gasta para analisar um documento. E aí a primeira coisa que eu vou fazer quando eu for iniciar um projeto é justamente fazer isso. Né? Então eu vou analisar quais são as origens desse problema. Então pode ser pessoal, pode ser qualificação ou salários, pode ser ferramenta. Então o software que a gente está utilizando está desatualizado, é um software muito antigo, ou ele não é apropriado para isso. Os métodos, às vezes as regras são regras que não estão sendo mais aplicadas corretamente. E o ambiente, eu coloquei aqui, ambiente sujo, ambiente desorganizado. Então, com isso aqui, você consegue ter uma visão macro do que está acontecendo, né? Uma visão macro de onde pode estar surgindo os problemas. O próximo método é conhecido como diagrama ECRS. Você vai entender o motivo desse nome no próximo slide. O que ele é? Ele é um diagrama que possui por objetivo identificar atividades que agregam e não agregam valor. Então vamos, por exemplo, ao desenho aqui. A gente tem uma atividade qualquer. Nessa atividade, ela tem duas possibilidades. Ou ela agrega valor, ou ela não agrega valor. No caso do NAV, é o que não agrega valor, e do caso do AV, é uma atividade que agrega valor. Então vamos supor que essa atividade qualquer, por exemplo, análise de determinado documento, agrega valor ao processo, ou seja, então ela deve ser continuada, o time deve continuar fazendo esse tipo de atividade. Entretanto, se ela for uma atividade que não agrega valor, tem duas possibilidades. Se ela for uma atividade que não agrega valor, mas é necessária, por algum motivo ela é necessária, você deve continuar fazendo ela, mas você tem que reduzir. Se ela for uma atividade que não agrega valor e for desnecessária, você deve eliminar.
Então vamos ao exemplo real no qual eu apliquei no time de gerenciamento de mudanças. Vocês se lembram aquela consultoria que eu fiz, no qual eu deveria reduzir em 50% o tempo que os analistas gastavam olhando a documentação. Eu cheguei na conclusão que tinha uma atividade, que era uma atividade que não era necessária, era uma atividade desnecessária, por esse motivo eu eliminei, era o preenchimento de alguma parte do documento. Olhando o fluxograma, no final cheguei à conclusão que as pessoas preenchiam isso, essa parte do documento não era analisada e chegava a um resultado final que era ir para o lixo, tá? Claro que isso não fez os 50%, a redução de 50%, mas influenciou. E claro, se você pega um processo como um todo e vai eliminando algumas coisas necessárias, você atinge um tempo muito melhor. O AV significa atividade vital, tá ok? Então, NAV é atividade vital não necessária. Conforme eu te falei, aqui está o motivo do nome. Por que se chama ECRS? E porque eliminar, C combinar, R reduzir e S simplificar. Então, é interessante que você, quando for aplicar um processo de melhoria, você na parte de analisar, né, depois de analisar os resultados e determinar aonde deve ser implementada a melhoria, o que você precisa fazer, é interessante que você tenha um tipo de uma planilha como essa, tá? Então, você vai numerar todas as etapas, então aqui, etapa 1, etapa 2, você vai descrever essa etapa, então, por exemplo, a aprovação e o fluxo, tá? Aí você vai classificar entre atividade necessária, né? Ou vital, atividade vital, uma atividade não vital, mas necessária, uma atividade não vital e desnecessária, tá? São esses os 3 tipos de categoria, conforme eu falei para vocês no slide anterior. E aí você vai classificar entre eliminar, combinar, reduzir e simplificar, e depois você descrever a ação. Então, por exemplo, na primeira etapa é a aprovação. A aprovação é uma atividade que agrega valor? A resposta é não. Por quê? Poxa, como é que eu sei se é uma atividade que agrega valor ou uma atividade que não agrega valor? Isso é bem simples. Toda atividade que agrega valor é aquela que o cliente consegue ver. Tá? Então, por exemplo, a cor de um carro. Tá? Então, a pintura é uma atividade que agrega valor, porque o cliente consegue ver. Entretanto, o faturamento interno da empresa é uma atividade que agrega valor ao cliente? Não, não agrega valor, mas é uma atividade necessária. Tá? Não é uma atividade que agrega valor, mas é necessária. Então, a aprovação agrega valor ou uma atividade vital pode ser entendida das duas formas. Não é. Ela não é uma atividade vital ou não é uma atividade que agrega valor. Entretanto, ela é necessária. Tá? O fluxo de aprovação é necessário. Naquela ocasião era necessário para restringir e impedir que acontecesse alguns incidentes nos ambientes. Tá ok? Ou seja, se é uma atividade necessária, o que a gente tem que fazer? Ela não agrega valor, mas é necessário. O que a gente tem que fazer? Reduzir. Então, vem aqui no R. Preenche o R. Tá? Qual é a ação que eu tenho que fazer? Reduzir aprovações. Qual tipo de aprovação? Aí eu vou detalhando bem a fundo. Tá? Então, qual tipo de aprovação? Por qual motivo? Por quanto tempo? Se alguém tem que aprovar isso? Com quem eu tenho que alinhar? Então, a ação você tem que colocar ela passo a passo do que deve ser feito. Na segunda etapa era o fluxo. Tá? Então, as mudanças ela tinham um fluxo, tinha um processo, um fluxo que ela deveria seguir. É uma atividade que agrega valor? A resposta é não, porque o cliente não vê. Ela é uma atividade que não agrega valor, mas é necessária? Talvez. Ela é uma atividade que não agrega valor e desnecessária? Nesse caso, a gente constatou ela como desnecessária. Eu não estou falando do fluxo como um todo, tá? Mas parcialmente o fluxo. Por quê? Você pode ver aqui nas próximas colunas. A gente resumiu que deveria combinar, reduzir e simplificar o fluxo, porque ele estava um fluxo enorme. Imagina a gente traçando um fluxograma e o fluxograma tinha muitas idas e muitas vindas. Lembra que eu falei para vocês no começo do curso? Quando duas linhas acabam se cruzando num fluxograma, isso é um ponto de atenção, pode ser um ponto negativo. E nesse caso, acontecia justamente isso, não uma vez só, diversas vezes. Então a gente resumiu que deveria reduzir, combinar e simplificar. E a ação qual seria? Alinhar aí com os gerentes das áreas a mudança que a gente faria no fluxo. Tá? Então o diagrama ECRS
ECRS, ele é muito útil e você, como um Yellow Belt, Green Belt ou um Black Belt, deve utilizar sim no seu projeto de melhoria. Aqui a gente tem um outro método que é conhecido como Canvas. O método Canvas também é um método muito legal, tá? O que ele é? É basicamente uma avaliação 360 graus da empresa. Ou seja, após realizar toda a coleta de dados, é interessante entender a empresa como um todo. Por esse motivo, o método Canvas é muito bem aplicado. Então a gente coleta todos os dados da empresa, entende como a empresa funciona e aplica essa análise 360 graus. Então, isso aqui é num contexto bem genérico, tá bom, pessoal? Bem genérico mesmo. Não somente num contexto analisando o processo, você pode colocar isso num contexto, em qualquer tipo de contexto, tá? Então, por exemplo, se você quer analisar o porquê que a nossa empresa está tendo um faturamento ruim, N tipos de motivos que estão acontecendo erros na empresa, você consegue olhar aqui o método Canvas, tá? Então, você olha, por exemplo, parceiro Chaves. A empresa qualquer que eu apliquei aqui, ela não tinha parceiro-chave, isso é um ponto ruim. Atividade-chave, ambiente de trabalho sem organização, era um ambiente zoneado, muita bagunça. Era uma empresa de gravação de filme, ela não tinha roteiro de gravação e também não tinha cronograma. Recursos-chaves, quais recursos que ela estava utilizando? Sem relacionamento com o cliente, então, ou seja, não se relacionava diretamente com o cliente, sem organização para o serviço oferecido. Aqui, ou seja, com o método Canvas, você consegue analisar tudo o que está acontecendo na empresa e tudo que pode ser melhorado, tá? Talvez o Canvas até seja um método interessante para você fazer na sua empresa e definir se você precisa aplicar uma melhoria. Então você consegue identificar parceiros-chave, atividade-chave, recursos-chaves, proposta de valor, relacionamento com o cliente, segmento de cliente, qual tipo de cliente que a gente está tendo, canais, quais são os canais de distribuição, o fluxo de receita, como que está entrando esse dinheiro e a estrutura de custos da nossa empresa. Então a gente consegue identificar aqui diversos possíveis erros, tá? Na nossa empresa, ou também diversos possíveis pontos positivos. Então é interessante, e talvez até um desafio para vocês, aplicar isso na empresa de vocês, ver se vocês sabem tudo o que está acontecendo na empresa e se vocês conseguem identificar algum ponto que pode ser melhorado nessa avaliação 360 graus. Aqui um outro método que é o método estatístico, né? Então, conforme eu falei, o curso de Six Sigma é um curso que usa bastante estatística, usa bastante análise de dados, análise de gráficos. Então, o método estatístico é um método, para mim, primordial na análise. Então, depois de coletar toda a amostra, você, como um líder de projeto, vai ter que analisar gráficos, vai ter que analisar números, tá? Então, com base em todo o ensinamento de estatística, utilizar gráficos de Pareto, pontilhados, gráficos de tendências, né, e outros tipos de gráficos que você tenha conhecimento, para realizar análise e, consequentemente, implementação de uma melhoria. Então, aqui no caso, nesse exemplo, tá, a gente pegou a estabilidade de rebarbas, então quantas rebarbas eram geradas na produção de determinado bem, e a gente consegue ver que o gráfico ele é bem instável, tá? Agora eu vou fazer uma pergunta, pausa o vídeo e responda. A pergunta é: nesse processo de rebarbas, tem algum ponto de atenção? A gente deve tem alguma linha que a gente deve ter mais atenção e aplicar um processo de melhoria? Pausa o vídeo e responda. A resposta é não, tá? A gente não precisa, nesse caso, se concentrar e gastar tempo, gastar recurso para fazer um projeto de melhoria. Por quê? A gente tem um limite superior e tem um limite inferior aí nesse gráfico, tá? E todo o percurso desse gráfico está dentro dos limites. Claro que ele está instável, está variando bastante. E, consequentemente, isso tem uma perda financeira para a empresa. Entretanto, não tem nenhum ponto que está estourando os limites. Talvez você pode reavaliar os limites, né, ver se não tem como reduzir esses limites, senão no contexto não é possível reduzir esses limites, por exemplo. E além disso, tem um cálculo aí embaixo de ppm, perdas por milhão. A gente consegue observar aí que a perda por milhão também ela é relativamente alta, né? Tem aí um número relativamente alto, 170 dividido por 410. Aí a pergunta é, qual o nível de sigma dessa empresa mencionada? Aí eu não vou responder essa pergunta com o conhecimento que a gente teve ao longo do curso, você tem que conseguir responder ela sozinha, tá?
Mas o que é importante você saber aqui é que você não precisa aplicar um processo de melhoria para essa situação que está sendo demonstrada no gráfico, porque não está ultrapassando nenhum dos limites. Então agora vamos falar um pouquinho sobre os 7 desperdícios, o que que é e qual a importância deles, né. Você aí, analisando os resultados nessa fase, depois de coletar as amostras, coletar os gráficos, é importante que você tenha atenção a esses 7 desperdícios, porque na maioria dos casos todos os desperdícios surgem através deles. Então, conforme mencionado ao longo deste curso, atualmente as empresas estão tentando reduzir seus custos para a obtenção de maior lucratividade, e os 7 desperdícios devem ser itens de alerta e verificação na fase de análise. Então, você deve verificar todos esses itens. O primeiro, transporte. Quanto tempo a gente está gastando no transporte de determinado material, quanto a gasolina, qual a frenagem do carro. Existem até tecnologias hoje, por exemplo, uma tecnologia conhecida como Connected Car. Isso é até interessante que vocês pesquisem na internet qual a utilização dela, qual a aplicação dela. Mas ela traça, por exemplo, rotas mais inteligentes justamente para você poder economizar. Segundo, o estoque. É muito caro manter produto em estoque. Por isso que existe uma metodologia chamada Just in Time. O que é essa metodologia? Tudo chegando no seu tempo correto. Então o material entra no momento que ele deve entrar e que ele deve ser produzido, justamente para gerar o mínimo de estoque possível. Movimento. As pessoas às vezes gastam muito tempo com movimento. Você vai, por exemplo, tirar um material de um rack e colocar em outro. Quanto tempo você está gastando nisso? Qual o movimento que você está fazendo para isso? 4. Esperando. Então você, por exemplo, fica esperando determinado material. Por isso mesmo que existe a metodologia chamada Just in Time. 5. Superprocessamento. Então você tem um processamento tão grande, o processo da empresa é tão grande, que ele acaba atrapalhando, ele é um desperdício. Superprodução é o sexto. Então a sua empresa produz tanto que ela gera estoque, gera materiais parados. Aí a gente tem um grande exemplo, economicamente falando, que é a China, né? A China é a maior produtora do mundo. Agora imagina se alguns países, como por exemplo até mesmo o Brasil, parar de comprar alguns produtos da China. O que não vai acontecer? A superprodução dela, ela está produzindo, vai gerar produtos em estoque. Ela não produz através da metodologia que é o Just in Time. O sétimo são os defeitos. Isso também é muito comum. Produtos que apresentam defeitos e vão para o lixo. Justamente é por isso que a gente realiza os cálculos de ppm, perdas por milhão, e DPU, que é o defeitos por unidade. Agora aqui um desafio para vocês, tá? Vocês vão pesquisar alguns outros métodos de análise e tentar utilizar pelo menos um deles nesta semana no trabalho de vocês, tá? São 5 métodos. O primeiro é o fluxo contínuo, segundo, sistemas puxados, terceiro, método Kanban, o quarto método é o 5S e o quinto é o Pokayoke. Então pesquisa na internet esses 5 métodos, pesquisa a fundo, olha alguns vídeos na internet e tenta aplicar pelo menos um no trabalho de vocês, tá? Como é que eu aplico? Vai depender da sua criatividade, tá? Por exemplo, o Kanban depende do tipo de negócio que você está seguindo, mas veja onde você pode aplicar isso no seu negócio. Se você não trabalha, tenta aplicar alguma coisa na sua casa. Vamos aqui agora a um ponto de reflexão, então você deve pausar o vídeo, reler a apostila e qualquer dúvida entrar em contato com a gente.